Você sabia que existem duas idades que os terapeutas identificam ligadas a padrões comportamentais? Eu sou Érica Carvalho, especialista em EFT. Eu sou Daniel Carvalho, reflexoterapeuta. Tem um outro vídeo nosso aqui do canal, onde nós falamos sobre essa questão dos padrões comportamentais e de uma idade, de algumas idades específicas. Então hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Daniel, você pode compartilhar com a gente quais seriam essas idades e por que elas estão tão especificamente ligadas aos padrões? Claro. A criança, quando ela está do 0 aos 7 anos de idade, ela está no círculo de influência da mãe. Estando no círculo de influência da mãe, ela sente mais do que a mãe sente. E isso ganha até uma proporção maior. E o primeiro ciclo está muito ligado à mãe justamente porque o contato maior da criança nessa fase é com a mãe. Então, por exemplo, quando a mãe está mais irritada, essa criança ela tem uma tendência de estar mais agitada, porque ela vai acabar sofrendo uma influência sobre o que está acontecendo com a mãe. E não é só uma influência que é do padrão comportamental, até o padrão de pensamentos. Quando a mãe está mais nervosa, mais irritada, a criança tem uma tendência de estar mais agitada. E isso vai do 0 aos 7 anos de idade. Dos 7 aos 14 anos de idade, a criança está no círculo de influência do pai. Ela tem uma tendência de sentir mais do que o pai sente. Então, o que estiver acontecendo com o pai, no trabalho, no relacionamento, essa criança vai ter uma interpretação que ela vai dar e ela vai acabar manifestando alguns comportamentos baseados nisso, porque ela está mais ligada ao pai. Então, essas duas fases elas são primordiais, onde as crianças acabam puxando informações da mãe e depois do pai. E aí, depois dessa fase, vem a fase onde é a quebra de padrão realmente, que é a quebra de padrão dos 14 aos 21 anos de idade, onde o adolescente está mais no círculo de influência do mundo, onde o que acontece lá fora é mais legal do que o que acontece aqui dentro. É a fase onde o adolescente ele tem muito mais contato com os amigos, ele tem uma tendência de ser mais rebelde e, na verdade, está tudo certo. É a fase onde isso realmente deve acontecer. E depois vem a fase dos 21 aos 28, onde o jovem ele vai consolidar todas essas informações. Então, isso é da minha mãe, então esse padrão de comportamental vem lá mais forte dos 0 aos 7 anos de idade, isso aqui é do meu pai, isso aqui é dos meus amigos, isso aqui eu não quero, e aí ele vai consolidando todas as características que ele vai manifestando na vida adulta dele. Então, a cada 7 anos existe um círculo de influência. Mas o mais importante, os dois ciclos mais importantes aí nesse momento é entender que do 0 ao 7 a criança está no círculo de influência da mãe e do 7 aos 14 ela está no círculo de influência do pai. Quando a criança não está bem nessa fase do 7 aos 14, o que nós vamos olhar num processo terapêutico é o que está acontecendo em casa ligado ao pai. Interessante. Então, quando você faz uma avaliação com a reflexologia, de repente você até identifica um padrão ou um trauma, você consegue entender se aquilo veio da mãe ou do pai? Exatamente. Então, a idade que nós identificamos alguma circunstância, a gente vai olhar mais para a história dessa criança com o pai ou a história dessa criança com a mãe. Tanto que teve um outro vídeo aqui que a gente explicou sobre a bronquite e o sentimento de rejeição e mostrou como essas duas fases são muito importantes para quebras de padrão. Na verdade, dos 14 a 21, que é a fase da adolescência, é uma fase importantíssima para que o jovem possa estar pronto para a vida adulta. E é a fase onde geralmente vem aquela bagunça, rebeldia, como você comentou. Então, na verdade, é normal, é natural o adolescente dar esse trabalho. Faz parte do processo. Porque quando o jovem não entra nesse... E, na verdade, inclusive, é a fase onde nós temos desculpa, né? Se você der os 14 aos 21 anos de idade, você fez alguma coisa que é meio fora do normal ali, quando passar, as pessoas sempre vão ter assim, uma desculpa para dizer, né? Tava na adolescência mesmo. Então é a única fase da vida onde a gente tem uma desculpa para colocar um padrão de comportamento que a gente tem. Mas justamente é essa rebeldia, é esse padrão de comportamento
que vai fazer a quebra de padrão para a pessoa criar sua própria identidade. É claro que nós não estamos falando aqui que as pessoas precisam ser rebeldes, não é esse o fato, mas é a fase onde existe essa quebra de padrão para a construção de identidade. Olha, é incrível ter esse monte de informações e entender um pouco mais sobre a importância, então, dessas idades para um terapeuta. Sim, isso é fundamental, porque é assim que a gente consegue entender aonde está o ciclo de influência daquele padrão de comportamento e de como ajudar essa pessoa a resolver esse tipo de conflito. Porque às vezes a pessoa está na vida adulta, ela está tendo dificuldade, por exemplo, com o trabalho, e a fase que eu vou, a vida profissional dela, a fase que eu vou olhar é dos 7 aos 14 anos de idade. O que aconteceu nessa fase? Existiu alguma coisa nessa fase que pode estar influenciando ele na vida profissional dele? E é assim que a gente vai conseguindo identificar e desenvolvendo todo o trabalho terapêutico. E existem muitas outras ferramentas que nós vamos utilizar também. Top, gratidão pelas informações. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e nos sigam também nas redes sociais. Cetar.reflexologia, EFT, Érica Carvalho, Daniel.reflexoterapia. Muita gratidão, um grande abraço e até o próximo vídeo.